Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir-vos. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam ser movidos a alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, eles possam ser movidos a retornar para vós e servir-vos. Irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Namastê. Então, nós chegamos com os irmãos ao capítulo 14. Lilian, se tu me desse condição de mostrar gravuras aqui. Você já pode compartilhar, o meu que está aberto para qualquer pessoa. Ah, tá, muito obrigado. É que se eu fosse co-anfitrião, eu poderia, assim não tá. Ah, não deu? Então deixa eu te colocar. O meu estava aberto para qualquer pessoa compartilhar, mas deixa eu já colocar. É porque nós temos que definir... Ah, agora sim, muito obrigado. Qual é o papel da intuição espiritual, chamada Buddhi, na tradição hindu, em contraposição ao aspecto meramente intelectual, mesmo quando de mana superior. Porque isso vai fazer toda a diferença do ponto de vista espiritual. Então, nós vamos aqui ingressar no estudo do Autocultura à Luz do Ocultismo, no capítulo 14, que se chama Intelecto e Intuição. Talvez seja o capítulo mais importante do livro. Não talvez de um ponto de vista tão teórico, mas sob o ponto de vista prático. Porque justamente o intelecto é teórico. E, para usar a expressão bem popular, quando chega na hora de chover, falta água. Tá? Pessoas que têm apenas desenvolvimento teórico, mas não são motivadas pela ação correta na hora de agir, hesitam. Começam a fazer ponderações entre vantagens e desvantagens, avançam e recuam, ficam em dúvida, porque fazer o que é correto exige uma inspiração de outra natureza, de uma natureza espiritual. Talvez, quem sabe,
A expressão mais importante se encontra à página 150, nós lá voltaremos depois. Ele diz, Dr. Timing, o nosso autor, no meio da página, um roteiro de ação indicado pela sabedoria, ele distingue a sabedoria do intelecto, está bem? Além de ser seguido invariavelmente pela ação certa, é isento de hesitação ou pesar. Mesmo que no momento a ação resulte em perda, desconforto ou sofrimento, por causa da plena certeza de reverter em nosso benefício com o correr do tempo aquilo que é correto. Então, quando a gente vê frases clássicas, como a de Rui Barbosa, que de tanto ver as nulidades triunfarem, etc. e tal, tem-se até vergonha de ser honesto. Isso está baseado na ideia de que as pessoas buscam o que é conveniente e não o que é correto. Então, a questão moral é essencialmente fazer o correto, e a expressão usada é custe o que custar, se vocês olharem aos pés do mestre. Me perdoem se eu acabo sempre citando aos pés do mestre, mas fica muito claro, por exemplo, no parágrafo 5º, quando é dito: entre o certo e o errado não deveria ser difícil escolher, pois aqueles que desejam seguir o mestre devem seguir o que é certo ou já decidiram a seguir o que é certo a todo custo. Então, esse é um princípio importante na tradição espiritual. Aqui é acrescentado, mas o corpo e o homem são dois, e a vontade do homem não é sempre a que o corpo deseja. Certo? Então, quando o teu corpo deseja alguma coisa, para e pensa se tu realmente desejas isso. Quem é esse pensa? É apenas um pensamento intelectual? Por que é necessário parar? Então, essa parada é espiritual, é busca de intuição. Então, é aí que nós vamos começar essa parada é a parada do pensamento, no sentido estático. Eu vou retomar da página 145, quando ele diz: pois a confusão entre o conhecimento intelectual comum e a verdadeira sabedoria é responsável por grande parte da estagnação que encontramos em nossa vida espiritual e da ênfase indevida geralmente dada ao valor do conhecimento intelectual em relação à religião e à filosofia. Então, as pessoas ficam muito conhecedoras. Isso é claro, eu observei muito ao longo do meu curso de doutorado em filosofia ou em ciência da religião em filosofia oriental, quando depois de um semestre inteiro estudando os Yoga Sutras, a festividade, assim como no mês de dezembro, ou a confraternização do grupo, foi numa cervejaria artesanal.
Ora, eu e mais uma outra garota fomos os chatos que não beberam, e o resto não cabe a mim considerar, mas me parece um pouco contraditório com tudo que se estudou ao longo do ano inteiro, em sânscrito, etc. e tal. Porque o Buda, que era prático, dizia que a reatação dependia de 5 questões básicas: não matar, não roubar, não ter relações sexuais ilícitas, não mentir e não embriagar-se ou tomar substâncias de alguma forma embriagantes, intoxicantes, que na época, com certeza, eram em menor quantidade do que as que nós temos disponíveis hoje, com refinamentos, inclusive químicos. Então, eu faço assim essas considerações preliminares. Isso é chamado em sânscrito pancha, ou 5. Panchasila, a disciplina quíntupla do budismo, que é muito semelhante aos 5 passos do Yama, primeiro passo geral ou membro do yoga, porque aí nós saímos da região da teoria e ingressamos na prática da vida espiritual, né? E aí a mente tem que estar sintonizada com a busca do nirvana. Essa é a visão do Buda. Se eu quebrar um desses 5 pontos, a mente vai ficar turva e motivada por interesses pessoais, e aí ela não vai enxergar mais a diferença entre o certo e o errado. Dr. Time prossegue dizendo: o falso sentimento de segurança que deriva do conhecimento é ilusório e pode desaparecer por uma mudança mínima em suas circunstâncias externas. E a pessoa tem uma certa fé baseada no conhecimento, mas nas primeiras provações ela já perde o rumo. Certo? Ele prossegue dizendo: mas, de acordo com a filosofia oriental, o intelecto é considerado um instrumento muito ineficiente de conhecimento, e afirma-se que o verdadeiro conhecimento só é possível a uma pessoa pela fusão da sua mente ou consciência com o objeto que procura conhecer. Isso, na tradição oriental, é chamado percepção direta, ou no yoga, samadhi, é o êxtase. Esse conhecimento por fusão ou realização é direto, dinâmico, e não sujeito a erro ou ilusão. E é, portanto, necessária uma outra palavra com conotação mais precisa para indicar a faculdade através da qual se obtém tal realização. E essa palavra é buddhi, frequentemente empregada na literatura teosófica. É chamada geralmente de luz de buddhi, porque ela é capaz de impregnar a mente, iluminá-la, trazer clareza. Enquanto que a mente, quando apenas busca seu benefício pessoal, não é motivada por relações com o seu lado espiritual. Esse é um aspecto muito importante, porque uma mente sem nenhum interesse espiritual vai decidir, em geral, de maneira egoísta, porque ela não vê a longo prazo as consequências dos seus atos. Ela toma uma posição imediatista e para si, que é
naquele momento, conveniente. Mas ela não vê o karma que ela está gerando para o futuro. Então, há uma diferença, é claro, entre o espírito e a matéria, que é muito simples. A matéria é transitória, é perecível, ela se desfaz como grãos de areia de um castelo à beira-mar. O castelo de areia é difícil de se preservar, porque se a onda vier por excesso de umidade ou pela chuva, o castelo se desmancha. Se nós quisermos preservar ele do excesso de umidade, criando uma paliçada, o sol pode vir com muita força por cima e ressecá-lo, e aí, de novo, o castelo se esfarela. E assim por diante, vocês vão observando que, se não houver as condições ideais de umidade que ligam os grãos e os mantêm unidos, é inevitável que o castelo de areia se desmanche, a menos que vocês ponham cimento, mas aí ele deixou de ser de areia, certo? Então, as condições de um castelo de areia são intrinsecamente frágeis. E eu acho que nós deveríamos observar que tudo no mundo material, não por acaso o Cristo dizia: meu reino não é deste mundo. Questionado que foi sobre a verdade, qual era o reino dele, como vocês encontram um questionamento feito por Pilatos em João 18:36. Inclusive, na época, você sabe que ele ofereceu ao povo uma opção e preferiram Barrabás. Então, quando não há a motivação pelo que é correto, o que é mais conveniente no momento pode ser o escolhido, mas a longo prazo poderá haver consequência. E só a visão espiritual percebe. A visão imediatista, passional, ela opta pelo que é melhor no momento e não enxerga a longo prazo. Então, a grande diferença entre o intelecto e a intuição espiritual está na longa percepção, na percepção de longo prazo. Não sei se me faço claro. É de quem vê de dentro de uma locomotiva o próximo trilho e de quem vê de cima da montanha toda a trajetória. Então, quem está dentro da locomotiva tem dificuldade de ver, principalmente numa curva, que vai colidir com outro trem que está vindo ou parado no mesmo trilho. E quem vê de cima está vendo que vai dar o acidente. Então, vai tomar uma atitude antes, vai se antecipar. Agora, eu não entendia isso na minha infância, quando eu via notícias no jornal de que tinha ocorrido uma colisão entre dois trens. Eu digo, meu Deus, mas como? Será que as pessoas não veem que estão no mesmo trilho e vão colidir? Mas eu não compreendia a lei de inércia. Depois que o trem está numa certa velocidade, acumulou uma certa quantidade de movimento, não é tão fácil freá-lo. E se o outro trem vier na outra direção, em rota de colisão, os dois vão ter a mesma dificuldade. E se eles não se avistarem com suficiente antecedência, ou se mesmo basta um estar dormindo, que a colisão já pode ser, talvez, inevitável, dependendo da distância entre ambos. Então, a menos que haja uma visão de cima, em inglês, understand é enxergar de cima para baixo, compreender. Sem essa intuição, não se vê qual é o caminho mais sábio ou qual é a decisão certa a tomar. Na sequência, Dr. Taimini vai nos esclarecendo
A sabedoria, que é devida à iluminação da mente pela luz de Budi, é essencialmente a capacidade de ver os fatos em sua perspectiva apropriada e em seu verdadeiro significado. A mente repleta de fatos, mesmo que sejam corretos. Por exemplo, um jornalista pode estar muito bem informado, pode não ser inteligente, se não há luz de Budi para coordenar os fatos e mostrar o seu significado real. O progresso da ciência moderna, especialmente a descoberta da força atômica, mostrou claramente os perigos do desenvolvimento do intelecto sem o correspondente desenvolvimento de Budi, que aciona ou adiciona sabedoria ao conhecimento. Então, a pessoa pode querer usar a bomba. Nós passamos o século XX, por exemplo, dividido entre duas ideologias que ficaram empilhando bombas atômicas na chamada Guerra Fria, e que se pretendia que ninguém ia usar, porque uma vez usando, então haveria uma consequência tão séria, porque haveria retaliação e mútua destruição, até a sigla era MAD, Mutual, não sei o quê, é a mútua destruição, destruction, atomic destruction. Não é? Então, se nós temos armamento no mundo para destruí-lo 200 vezes, não estamos aqui preocupados com uma pistola ou um rifle, estamos preocupados com armas capazes de destruir massivamente. E o intelecto desenvolveu essas armas. Questionado certa vez, um cientista disse que isso não era da competência dele. Ele fazia a bomba, o que iam fazer com ela era outro assunto. Então, isso é uma visão sem sabedoria. Pode ser uma pessoa que tem grandes doutorados, ela é muito eficiente intelectualmente, mas ela tem conhecimento sem ter sabedoria. Em latim, sapere, que é o verbo que gera a palavra sapiente ou sabedoria em português, tem a conotação tanto de saber quanto de sabor. Então, é essencial no estudo teosófico que se aprenda a distinguir essas duas palavras, sabedoria e conhecimento. Esse é o tema do capítulo 14, que nós estamos estudando mais ou menos no meio do livro. Está bem? É o coração do livro. Se eu não distingo sabedoria de conhecimento, eu posso achar que a vida espiritual é apenas uma questão de leitura. E aí eu estou me enganando. Porque na primeira aprovação eu vou ficar em dúvida. É isso que o autor está nos lembrando. Também, você sabe, a diferença entre saber e sabor é que se tem que experimentar, sentir o gosto. Eu já tenho aqui citado algumas vezes, não sei se todos ouviram, certa vez eu dava uma palestra nos Estados Unidos e me perguntaram, uma pergunta completamente fora do tema que estava sendo abordado, como não é incomum acontecer depois da palestra. Uma senhora perguntou qual era o sabor do Guaraná. Não sei se ela estava entusiasmada com alguma leitura amazônica ou coisa parecida. E eu também achei que seria, talvez, deselegante simplesmente não respondê-la. Disse, olha, é difícil, é preciso experimentar o gosto, mas talvez eu possa lhe dizer que é semelhante a uma mistura de maçã com pera. Então, aí é uma questão dela ficar vendo se é 2 partes de pera para uma de maçã, ou 2 de maçã para uma de pera, ou se tem que misturar mais algum ingrediente, ou 3, ou 4 contra 1, enfim. Tá?
Porque a pergunta, me perdoem, é tola. A sabedoria não pode ser experimentada por terceiros. Ela tem que ser vivenciada por uma experiência direta. No caso, sentir o gosto. Da mesma forma, em grego, Sofia tem a dupla conotação de sabedoria ou de habilidade. Nenhuma das duas se pode ensinar. Nós podemos ler livros, mas sabedoria não se ensina. Nós podemos dar palestras, mas não podemos fazer transfusão de sabedoria, pelo simples fato de que é preciso sentir o gosto. É uma experiência interior que depende da intuição espiritual ou buddhi. Está bem? Da mesma forma, a sabedoria e habilidade só se desenvolvem pela experiência, pela tentativa e erro, pelo esforço individual na prática. Embora seja recomendável um estudo prévio para ter uma noção planejada das possíveis dificuldades e estágios do caminho espiritual, às vezes comparados também com uma escada ou com uma senda que tem que ser aberta no meio da floresta. Então, vamos adiante. Se está ficando claro qual é a diferença entre intelecto e intuição, ou entre conhecimento e sabedoria, eu espero que estejamos conseguindo desenvolver o tema desse capítulo. Ele diz ainda no final da página 147, mas ainda a solução completa do mistério venha no último estágio, no limiar mesmo do nirvana ou da libertação. O mistério da vida, não é? Interrogai o uno que está no mais profundo interior sobre o segredo que para vós vem guardando através dos tempos. Então, esse é o mistério espiritual por excelência, e conforme descrito em Luz no Caminho. O autor diz: o sentido do mistério, se me é permitida a palavra, encontra expressão no desenvolvimento da verdadeira devoção, amor ou bhakti, e ao centro ou fonte de nosso ser. Ele acrescenta, tal sentido é apenas o reflexo da mente inferior. Na mente inferior, quer dizer, a mente inferior vai ser impregnada da luz superior. Pela percepção búdica nos vários graus do estreito relacionamento que já existe nos níveis mais profundos do nosso ser. Mas é o bastante para transformar o pior dos pecadores num verdadeiro santo. Então, eu compartilho aqui com vocês outro diagrama desse livro, só que eu fiz alguns acréscimos. Mas vocês podem encontrar ele na própria obra do Dr. Timing. Nesse caso, no Autocultura, a página 35. Essa é a versão expandida que eu fiz na página 41 do Tradição Sabedoria, que basicamente é da página 35 mencionada do Autocultura. Só que eu acrescentei alguns elementos para localizar para o principiante com um código alfanumérico cada um dos princípios. Basicamente, se a mente não tem a inspiração de Buddha, ela não tem retidão, ela pode desenvolver características intelectuais e falar com desenvoltura, mas ela não vive com a retidão
inconformidade, porque ela não está inspirada pela luz do Espírito, chamada luz de Budi. Então, nós estamos tentando explicar que a luz de Budi nos faz ver as consequências de longo prazo. Platão dizia no seu magnífico diálogo Protágoras que a ignorância é a causa do mal. E alguns pensam que isso é falta de erudição. Então, é só um problema de ensinar o pessoal a ser alfabetizado e está resolvido o assunto. Mas se não há uma percepção do sentido da vida e das consequências de longo prazo dos atos que estão aqui ocorrendo agora, como dizia um amigo meu, já mais idoso, inclusive falecido, que fazia naquela época no interior o tiro de guerra, e o capitão lhe ensinou que na hora de lançar um tiro de canhão pode não parecer muito importante se o canhão está um dedo mais para cima ou mais para baixo. Mas na chegada balística do projétil, isso poderá fazer a diferença de acertar o paiol de pólvora do inimigo ou, de repente, o orfanato que está do outro lado da rua. Então, pode parecer uma pequena diferença no início, mas ela pode ter grande consequência no fim, porque, embora esteja em vigor a mentalidade imediatista de que os fins justificam os meios, o senhor Krishnamurti insiste em nos lembrar que os meios determinam o fim. Determinam porque o tipo de movimento da ação kármica vai gerar um resultado diferente se ela for ética ou ela for uma ação tola, egoísta e inferior, porque é de visão curta. Tá? Então, ela não vê onde o seu ato a levará. E é esse tipo de ignorância a que se refere Platão, que chega no diálogo Protágoras a falar como uma falta de sentido da medida dos atos e suas consequências. Então, ele diz, Dr. Time, a página 148, está assim um mistério de nossa fraternidade relacionado ao mistério de nossa origem divina, e, na verdade, os dois mistérios são dois aspectos do mesmo mistério. Ou seja, quando Jesus foi torturado, assim diz a Escritura, ele disse, Senhor, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. O grande medo dos seguidores do Dalai Lama quando eram torturados pelo invasor chinês no Tibete era sentir ódio dos invasores e dos seus torturadores, porque aí eles perderiam o caminho do Nirvana. Eu acho impressionante essas frases, até porque são do século XXI, e não da época do Buda, há 600 anos antes de Cristo, são mais contemporâneas. Então, o Dr. Time entra na questão de como que uma pessoa pode amar quem a ataca. Não é? E ele fala da unidade da vida, da fraternidade universal. Logo depois, ele diz que isso vem de uma percepção da unidade da vida. O que é a percepção? É a relação que une aquele que percebe com aquilo que é percebido, o sujeito e o objeto. Quando o relacionamento sujeito e objeto desaparece, como acontece no samadhi ou no êxtase, os três, isso é, aquele que percebe aquilo que é percebido e a própria percepção, fundem-se num estado integrado de consciência, o que significa a realização
da realidade do objeto pelo sujeito. Aí realmente nós conhecemos uma coisa não por narrativa, não por notícia, mas a coisa como ela é. E nós que vivemos numa época de muito conhecimento e pouca sabedoria, estamos, às vezes, sendo enganados por falsas notícias, porque, se não houver a devida retidão, nós teremos dificuldade de distinguir o bem do mal. Então, como diz o Dr. Taimni na sequência, pela palavra retidão, não quero dizer um código de conduta baseado em qualquer religião ou ideologia, mas o hábito constante de praticar naturalmente, sem esforço ou luta, aquilo que consideramos o certo, tanto quanto possamos ver. Então, isso é de extrema importância. Me perdoem, mas eu vou ler de novo, porque a consequência do ver mais longe é um karma obtido a favor daquele que tenta fazer o certo até onde ele vê, até onde ele alcança hoje. A visão dele vai se ampliando na medida da retidão da sua conduta. Vou ler de novo. Pela palavra retidão, não quero dizer um código de conduta baseado em qualquer religião ou ideologia. Quer dizer, aí eu estou apenas agindo segundo o conceito dos outros. Mas o hábito constante de praticar naturalmente, sem esforço, luta, hesitação, ou o que seja, aquilo que consideramos ser o certo, tanto quanto possamos ver, aquilo que eu estou percebendo que é o certo. Ele acrescenta na página 149, no segundo parágrafo, como nos envolvemos num círculo vicioso pela incorreção, semelhantemente podemos criar para nós um círculo virtuoso, se é me permitido usar essa expressão. O problema de quem age de forma errada é que ele cada vez justifica mais o seu erro e não vê mais. Fica cada vez mais descarado o seu erro, porque ele não vê mais nada errado no que ele está fazendo. Quando outros ficam absolutamente surpresos daquela falta de retidão, a própria pessoa ainda é capaz de achar que está fazendo a coisa certa, porque ela é míope, porque ela é cega das consequências do que ela está fazendo. Sempre que fazemos o que consideramos correto, sem levar em conta as consequências que possam acarretar-nos, purificamos um pouco a nossa mente e a luz de Budi brilha um pouco mais através dela. Então, aquela nuvem de ignorância se dissipa um pouco e eu consigo enxergar um pouco mais longe qual é o objetivo da vida. Porque senão eu fico tão preocupado com os castelos de areia que estão desmoronando ao meu redor, que eu não percebo o que é o espírito e sua grandeza eterna ou a alma imortal. Então, sem isso, a vida espiritual não começa. A distinção entre o certo e o errado é o primeiro passo que surge depois da distinção entre o que dura e o que não dura. Se eu percebo que algumas coisas são imortais e outras se destroem na transitoriedade da matéria, então eu começo a desenvolver sabedoria. É o primeiro passo da sabedoria chamado discernimento. E essa percepção me leva a distinguir o que é certo do que é errado, do que vai produzir consequências de longo prazo ou não. Ele encerra a página dizendo: é pelo fato de Budi tratar de relações
que temos a possibilidade de discernir entre o certo e o errado em qualquer situação. A primeira coisa que chama a atenção nessa questão é que pode haver um abismo intransponível entre a profissão de fé e a prática, no caso do conhecimento intelectual, mas tal não é possível no caso da sabedoria. Uma pessoa que é sábia, ela age sempre da forma certa, porque ela sabe a consequência que virá se ela não agir de forma correta. Ele diz um roteiro, e essa frase já lemos, mas eu acho tão importante que merece ser relida. Um roteiro da ação indicada pela sabedoria, além de ser seguido invariavelmente pela ação certa, é isento de hesitação ou pesar. Por exemplo, um herói vai para a batalha, ele não tem que ficar pensando ser ou não ser, é certo ou não é defender tal causa. E aí ele vai, não é? Sabendo que ele está lutando pelo que é certo. Mesmo que no momento a ação resulte em perda, desconforto ou sofrimento, por causa da plena certeza de reverter em nosso benefício, com o correr do tempo, aquilo que é correto. Então, assim, a Bhagavad Gita descreve a batalha de Kurukshetra em detalhes. Eu suponho que vocês tenham lido esse livro, e se não o fizeram, devo recomendá-lo, porque é talvez o livro espiritual mais lido e recitado da história da humanidade. Ele é escrito no original, em sânscrito, em rimas, em versos métricos, porque a língua sânscrita tem 1000 regras de eufonia de Panini. Então fica fácil lembrar porque, literalmente, Bhagavad Gita, Gita é canção. Bhagavad Gita é a canção do bem-aventurado, de Krishna, do Senhor, do seu ensinamento. E é fácil de lembrar, porque tem rima. Então, quem sabe sânscrito não esquece os versos. Na antiguidade era difícil conseguir papel, não existia, na verdade. Os livros eram feitos em placas de madeira de sândalo, cunhada. Né? Aquilo era uma escultura, não era uma escrita. Então, o importante era lembrar de memória, e por isso a língua sânscrita é eufônica. E os versos do livro se lembram como música, e são mantras para meditação. Isso tudo para explicar por que a Bhagavad Gita, tendo a Índia a população que tem, muitos são analfabetos, mas conhecem o livro de cor. Não sei se isso dá para entender na mente ocidental. Por isso, eu volto a dizer que, ao longo desses 5.000 anos, é provavelmente o livro mais lido ou recitado da história da humanidade. Mas fecho aqui o parênteses e deixo a vocês o desafio, porque toda a questão do capítulo 1 é se Krishna, instruindo a Arjuna, na frente do campo de batalha, deve ou não lutar. E aí ele arranja milhares de escusas para não tomar a função, sendo que ele é um kshatriya, ele é um militar. Qual é o dharma? Qual é o dever dele? É defender a lei. Então, isso é a base de toda a estrutura social na visão antiga da Bhagavad Gita. Isso vocês encontram no capítulo 1, o desalento de Arjuna. De uma forma mais suave, talvez para a mente ocidental, foi reescrita a Bhagavad Gita em forma de um jogo de golfe. E aí eu recomendo sempre aquele livro, aliás, o filme também, principalmente, com o Matt Damon, a Charlize Theron e o Will Smith,
que é um filme dirigido por Robert Redford. Não é um filme hollywoodiano, tá? É um filme paralelo. Vocês conhecem a tradição do Sundance, criada pelo Robert Redford. É um filme de cabeça e não só de bilheteria. Talvez não seja tão conhecido de todos, mas eu recomendo. E se chama Lendas da Vida, em português, The Legend of Bagger Vance, que é visivelmente uma adaptação de Bhagavan, de onde deriva o termo Bhagavad Gita. Tanto que o ator principal, Rudolph Juna, em inglês, vocês sabem, o R inicial, da inicial do nome, R. Juna, fica Arjuna, que é o nome do protagonista instruído pelo Senhor Krishna na Bhagavad Gita. Sempre, diz o Dr. Time na página 150, sempre que nos sentimos incapazes de traduzir em ação o que desejamos fazer, há seguramente uma dúvida oculta recôndita de nossa mente, no recôndito de nossa mente, embora não o percebamos. Suponhamos, vou dar um exemplo talvez banal, que alguém com má intenção faça um bolo e ponha lá estricnina para matar um elefante. Está envenenado o bolo. Mas ele é um lindo bolo de chocolate, com todos os tipos de cerejas, chantilis, etc. e tal, ocultando a maldade que está, o veneno que não está, é claro, visível da superfície. Então chega alguém e diz ao outro: olha, não comeria desse bolo porque esse bolo está envenenado. Mas a pessoa não viu o bolo ser feito. A pessoa recebeu uma narrativa, uma informação de que aquele bolo está envenenado. Estará ou não envenenado? Não, isso é bobagem. Isso não vai ter consequência nenhuma. Está todo mundo comendo o bolo, eu vou comer também. Mas não percebem a consequência que virá quando realmente o veneno começar a produzir seu efeito. Muitos, se não a maioria dos venenos, não são de efeito imediato. Eles levam o tempo para madurar e produzir sua intoxicação. Tá certo? Então, se a pessoa não tem sabedoria, ela faz o mal e acha que vai se safar na impunidade. A senhora Blavatsky diz que o maior problema na instrução das massas é a impunidade, a incapacidade de perceber que o karma cobrará de cada um tudo o que faz, seja para o bem ou para o mal. Isso é a base de toda a filosofia oriental. Se vocês quiserem, na tradição do yoga, só para citar onde Patanjali menciona isso, no clássico dos clássicos, que é pelo menos mais de 2000 anos, o Yoga Sutra diz assim, aforismo 2.12, o reservatório dos karmas, ou chamado Karmashaya, traduzido na linguagem teosófica por corpo causal, que nós mostramos há pouco no diagrama como mente superior, os quais estão enraizados nos kleshas ou nas aflições, o primeiro deles é a ignorância, causa toda espécie de experiências na vida presente e nas futuras. O 2.13 aprofunda. Enquanto a raiz estiver ali, ou seja, a ignorância, a vidya, precisa amadurecer e resultar em vidas de diferentes classes, duração e experiências. Então, esse é um ponto complicado na visão moderna, de que a pessoa já nasce numa certa classe, numa vida com pretensamente uma certa condição genética que vai determinar uma duração
e o tipo de experiência agradável ou desagradável do seu destino em função de vidas anteriores. E a conclusão está no Sutra 2.14. Essas vidas, terão alegria ou tristeza como seu fruto, conforme sua causa seja virtude ou vício. Então, toda a filosofia oriental é baseada na ideia da lei do karma, e que não existe impunidade. Tudo na expressão também de Gálatas 6:7, portanto, atribuída a São Paulo. Não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Então, porque a visão das pessoas é curta, a moral também fica curta. Mas a essência de se perceber que as pessoas fazem o mal por causa da estreiteza da sua visão é o primeiro passo para nós conseguirmos desenvolver o perdão. Ou, como dizia Jesus, perdoava até os seus torturadores, que ainda o incitavam, dizendo: se tu és mesmo o Filho de Deus, desce dessa cruz. Ou, como quem diz, usa teus poderes em teu benefício, coisa que ele não fez. Tá? Então, nós temos a mesma história, os mesmos mitos espirituais se repetindo de milênios e milênios, e a humanidade nem sempre compreende. Essa é a função do estudo teosófico, do estudo de religião comparada. Aí nós vemos que o mosaico da vida espiritual pode ser composto intelectualmente, mas se eu não tiver retidão na minha vida, eu não vou ter sensibilidade para apreciar o resultado do estudo na minha vida diária. Então, o Dr. Taimni está nos dizendo que, enquanto eu não souber qual é o conteúdo real do bolo, eu estarei tentado a comê-lo, porque eu ainda não sei a consequência do que virá. É somente quando eu estou convencido de que há veneno no bolo e que ele vai me matar, ou que a corrupção vai causar dor, é que realmente a honestidade será valorizada. Caso contrário, a honestidade é uma figura de ficção, conto da carochinha, uma bobagem em que ninguém acredita. Mas quando as consequências se avolumam, aí nós vamos ver que, tanto no indivíduo, vamos supor, uma pessoa simplesmente não come o que deveria e come ou bebe o que não deveria. É um tipo de corrupção. Corrupção é um desvio de função, é adulterar uma função natural. Cada órgão no nosso organismo tem que fazer aquilo que lhe corresponde. Um organismo físico, cada órgão tem uma função. Vocês podem imaginar se o pulmão começar a digerir, se o intestino tiver que respirar, o que vai acontecer com o organismo? Aliás, algumas pessoas morrem porque engolem mal já na idade avançada ou com Alzheimer, começam a ter problemas de deglutição e começam a engolir o alimento na direção do pulmão. Aí dá pneumonia e acabam morrendo. Só para citar um exemplo bem simples. Então, se cada órgão do organismo não cumpre a função que lhe corresponde, nós levamos o organismo à morte. Só que aí não é só uma célula ou outra, senão todas vão morrer juntas. Então, é essencial que haja sabedoria no comando, e por isso Platão insiste tanto que os sábios devem governar, embora ele geralmente seja considerado apenas um idealista. Mas é fácil demonstrar que onde falta a sabedoria virá a dor e o sofrimento. Então, é nisso que é baseada a ideia de Platão de que a ignorância é a causa do mal. Se eu não sei do que eu devo me alimentar e das consequências do mau uso dos alimentos,
Por exemplo, as drogas. As drogas, eu suponho, talvez produzam algum tipo de excitação que possa parecer expansiva num certo momento. Eu tinha um amigo que dizia que tomava a droga e subia o Himalaia num só momento. O problema era o dia seguinte, quando ele caía do alto do Himalaia. Então, não adianta eu ter uma experiência dita mística, artificial ou quimicamente induzida, se no dia seguinte ela não perdura. É, de novo, o problema do que dura e o que não dura. E as pessoas começam a vender a sua vida por uma experiência passageira e não percebem a consequência de longo prazo. Então, a droga é o exemplo típico de uma pessoa que acaba afundando a sua vida e levando à morte, que quer doses cada vez mais fortes e matam a mãe para conseguir uma nova dose. Ou roubam um celular, ou tiram o tênis do outro, só para ter mais uma dose de crack. Então, não adianta muito dialogar com a pessoa, porque ela está dominada por um anseio de imediatismo, de uma experiência sensória. Ela ficou totalmente escrava do corpo e dos sentidos. E para que a mente possa enxergar longe e ter a estabilidade da felicidade, ela tem que desenvolver a serenidade, a meditação e cultivar as coisas que duram no seu coração. Portanto, não é tão fácil explicar no mundo moderno o que seja espiritualidade, embora, pela teoria, a gente possa pretender explicar. Diz o Dr. Taimni, quanto maior a penetração da percepção, mais profunda é a sabedoria. Um lampejo penetrante de percepção búdica pode mudar completamente a vida de um homem, fazendo que veja as realidades da vida de tal modo que não seria possível consegui-lo mesmo devotando muitas existências ao estudo dos problemas mais profundos do viver. E aí ele dá um exemplo extraordinário. Um relâmpago pode revelar uma paisagem, mas isso não seria possível se fosse tentado explorá-la com uma lanterna numa noite escura. Então, eu estou numa noite escura e quero conhecer uma certa floresta. Aí eu saio com uma lanterninha. Eu vou enxergar, quando muito, à distância dos fundos do quintal. Mas ele insiste em dizer que um relâmpago caindo no meio da noite escura produz instantaneamente uma visão de todo o sentido da dimensão da floresta, que jamais lanterna alguma produzirá, mesmo que eu saia caminhando com a lanterna. Porque aí, quando eu estou vendo o lado de cá, eu não vejo mais o lado de lá. E quando eu vejo de lá, eu não vejo de cá. Mas quando cai o raio, eu vejo toda a floresta de uma só vez. E essa é a intuição espiritual à luz de Budi. Então, ele diz que somente pelo desenvolvimento progressivo da meditação é possível a mente enxergar nessa dimensão de cima, nessa dimensão grande, nessa dimensão eterna. Porque as nossas almas são mais velhas, são mais antigas, perduram ao longo de centenas de encarnações, mais velhas que as árvores do carvalho, mais idosas que as montanhas, mais duradouras que os penhascos. A nossa alma espiritual tem milhares e milhares de anos, desde a sua formação a partir do reino animal, quando começa a se desenvolver essa visão que vai além dos 5 sentidos e da mera busca de sua satisfação, como é o que o animal faz. O animal busca, basicamente,
alimento para sobreviver, o sexo para procriar, e usa, talvez, a violência para caçar, se ele não for vegetariano, ou para se proteger, se ele for herbívoro. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que no animal isso é apenas instinto. No ser humano isso pode ser cruel e friamente desenvolvido, fora da necessidade da sobrevivência. Exemplo dado, termos aí armamento para destruir o mundo 200 vezes, o que representa um gasto de $1 milhão por minuto em armas no mundo, enquanto que as pessoas, aí sim, 40 mil crianças por dia morrem de fome e não é notícia. Mas por quê? Porque não se percebe o todo. Não existe a percepção do todo, de um modo geral. Mas quando um único relâmpago pode revelar uma paisagem, mas não seria possível se fosse tentado explorá-la com uma lanterna numa noite escura. Então, uma vez que a percepção superior da sabedoria nos dá a visão mais ampla, o Dr. Taimni propõe 7 perguntas. E essas 7 perguntas valem o livro. Eu vou fazer as 7 perguntas para você. Para quê? Para fazer um autoteste, já que estamos no reino do Covid, do autoteste, vamos testar a nós mesmos quanto de sabedoria nós temos, ou quanto nós temos só conhecimento. É a proposta de autoteste do Dr. Taimni. Pergunta número 1. Sentimos hesitação ou relutância em seguir nossas decisões certas ou conclusões bem consideradas pela ação adequada? Ou seja, entre a decisão e a ação, coisa flui naturalmente, ou a pessoa hesita, volta atrás, fica em dúvida, entra em pânico. Vou ler de novo. Sentimos hesitação ou relutância em seguir nossas decisões certas ou conclusões bem consideradas. Não é uma conclusão tomada passionalmente, certo? Pela respectiva ação adequada, pela ação certa. A decisão certa vem seguida sempre, sem hesitação, da ação certa. Existe retidão na minha vida? Essa é a primeira pergunta. Número 2, são nossas decisões corretas, seguidas pela ação, naturalmente, sem esforço e sem resistência do mental inferior? É quase uma repetição da pergunta anterior. Você sente retidão, estímulo a cumprir o que é certo, ou há uma tendência a postergar, achar que não é importante o cumprimento do dever? Número 3, sofrem nossas conclusões e convicções constantes mudanças, sendo hoje bem determinadas e cheias de certeza, e amanhã em completa desordem e cheias de dúvida? Quer dizer, hoje eu tenho convicção, amanhã eu não tenho mais. São nossas conclusões, pergunta número 4, mudadas ou renovadas constantemente à luz de novos fatos que vamos descobrindo? Quer dizer, antes eu estava certo, mas agora eu estou em dúvida. O que houve com a certeza que eu tinha antes? Mudaram alguns fatos, mudou tudo? Novos fatos e experiências servem só. Pergunta número 5. Novos fatos e experiências servem só para tornar mais clara, vívida e definida a estrutura básica de nosso conhecimento, por exemplo, a crença na lei do karma.
Ou temos de fazer frequentemente mudanças maiores sempre que nos defrontamos com novos fatos e experiências? Aí, daqui a pouco, eu ponho tudo em dúvida. Dá para perceber que isso é um empecilho na vida espiritual. Número 6, temos constantemente de recorrer a outras pessoas em busca de conselho quando estamos em dificuldades e não podemos decidir o que fazer em determinada circunstância. Pergunta número 7. Estamos sempre e habitualmente num estado mental agitado e infeliz, eu diria ansioso, sei lá mais o quê, fora de harmonia e sintonia com tudo e com todos? Bom, quando isso está caracterizado, é porque nós não estamos em sintonia com o nosso espírito. Então, ele conclui: a resposta a essas perguntas irá dar-nos uma ideia sobre até onde nossa mente pode receber a iluminação de Budi, ou intuição espiritual. De tudo isso que foi dito acima, pode-se verificar que compreender claramente a distinção entre intelecto e intuição não é apenas um problema teórico de psicologia, mas, de várias maneiras, afeta intimamente a nossa vida. E da compreensão adequada dessa distinção, que é um discernimento, depende o nosso senso de valores na vida e nossa possibilidade de organizar eficientemente nossos esforços para descobrir o nosso eu maior, o nosso verdadeiro ser. Porque eu vou insistir com a frase de Krishnamurti: são os meios que determinam o fim. Dependendo dos atos, eu vou construindo um caminho. Se eu quero encontrar a verdade última, todos os atos da minha vida têm que ser verazes. Cada vez que eu digo uma mentira, é um desvio de rota, é uma perda da meta, o que os gregos chamavam amartia e é geralmente traduzida como pecado. Quando se lança a flecha fora do alvo, é um erro da meta. Não é uma coisa irreversível, mas eu vou ter que fazer um esforço para uma nova tentativa. Quando se torna habitual fugir da meta, a minha vida se corrompeu. Então, o significado da vida se perde. A pessoa não sabe qual é o significado da vida, porque ela já não busca mais o nirvana, o verdadeiro ser, a verdadeira luz, a compreensão de que há uma felicidade a ser buscada no nível espiritual já depende de antes a pessoa ter chegado a um certo nível de retidão. Senão ela vai para as drogas, para a prostituição, para o dinheiro, ela vende a alma para o diabo, para usar a expressão popular, ela se corrompe e nem sabe mais para que vive. A expressão interessante de Platão para o tirano é que ele tem medo de todos os que estão ao seu redor, porque ele sabe que ele conquistou o poder de forma a tirá-lo dos outros, e, portanto, não por mérito próprio. Então, ele também tem medo de que os outros o queiram tirar dele. Portanto, a conquista dele não é real. E ele está cercado pelo medo e pela desconfiança, e um trai o outro. Esse é o problema das forças do mal. Elas não têm fraternidade. Elas podem se unir temporariamente para atingir um objetivo, mas depois começam, como as hienas, a brigar entre si. Porque só na fraternidade pode haver amor e felicidade. Isso é a essência da sabedoria, e alguma coisa que vocês vão encontrar também naquele magnífico livro, A República de Platão, quando é um diálogo de Platão sobre a justiça e suas consequências no todo e nas partes. Então, eu recomendo essa visão, porque quando eu percebo no livro 10º da República
a relação de causa e efeito, não só em vida, mas depois da morte, é que eu começo a entender o que é ter a famosa visão divina, não é? Referente ao karma, à justiça divina, até a Odisseia. E, de alguma forma, nós temos que viver nesse mundo como ele está. Mas nós nem por isso precisamos perder o nosso rumo. E cada um colherá a seu tempo o fruto que lhe corresponde. Mas aquele que toma a direção do nirvana compreende que a ignorância é a causa do mal e que a busca do imediato é geralmente uma ilusão e que a morte, a velhice e a doença são os primeiros passos para se compreender o que dura e o que não dura, para que nós aprendamos a buscar não castelos de areia, mas o penhasco irremovível da nossa própria eternidade, daquele ser, como é citado na meditação clássica, mais radiante que o sol, mais puro que a neve, mais sutil que o éter é o ser, o espírito que mora em meu coração. Eu sou este ser sou eu. O resto irá para a sepultura. Então, nós temos que viver em favor daquilo que é eterno em nós. E isso se chama retidão. Só a sabedoria sabe explicar isto. Não é uma questão intelectual, porque é uma questão de percepção que se conquista gradualmente com o esforço de viver corretamente até onde eu alcanço. Não adianta eu fazer em favor só do que os outros dizem. Tem que ser um esforço direto, porque todo esforço que é meu, ele obriga não só a mente, mas também a emoção e o corpo a agirem em conformidade. E isso é um esforço muito maior do que falar uma coisa e fazer outra. A grande discussão de Platão é essa. Justo é o homem que age corretamente, mesmo quando os outros lançam ele a aparência da injustiça. E injusto é o homem que é aparentemente justo, mas esconde dentro de si a mentira. Então, conseguir distinguir doxa ou aparência da verdade é alguma coisa que só aquele que vive com retidão é capaz de sentir. E os outros caminham no caminho da ilusão e colherão o fruto das suas escolhas. Nós, se pudermos ajudar as pessoas a se libertar da ilusão e viver uma vida de retidão, estamos ajudando o mundo a ser melhor e diminuindo a dor do mundo. Essas são considerações gerais sobre o tema que distingue a intuição espiritual ou sabedoria do intelecto ou conhecimento. Não sei se há perguntas, acréscimos, divergências. A palavra é vossa, a nossa instituição, graças a Deus, é uma instituição de liberdade de pensamento, dom máximo na função do crescimento espiritual. Sem a fraternidade universal e a liberdade de pensamento, como é que nós vamos encontrar a sabedoria? Ricardo, aqui no chat só tem uma mensagem da Vera para você, que não é uma pergunta. Ela diz: professor Ricardo, feliz dia do astrólogo. Gratidão por sua generosidade de dividir seus conhecimentos.
Retidão e justiça justificam uma vida. Boa noite. Muito agradecido. Mensagem da Vera. Não temos mais perguntas. Deve ter, porque nos falta sabedoria. Olha, pois. Tem uma mensagem da Jussara, deixa eu ver. Vocês conhecem a oração da serenidade? Senhor, dai-me serenidade para aceitar aquilo que eu não posso modificar. Dai-me coragem para modificar aquilo que posso. E dai-me sabedoria para distinguir uma da outra. Se eu tiver sabedoria, eu vou saber qual é o momento de aceitar e qual é o momento de lutar. E a cada um e a que corresponde. Daí surgem as grandes virtudes da serenidade e da coragem. Então, vocês vejam que, de novo, a sabedoria decide tudo. Porque, se não houver sabedoria, não haverá serenidade. A mente ficará ansiosa. Eu estou, na verdade, duvidando da sabedoria do karma. E também porque, às vezes, a pessoa não sabe distinguir o que ela deve fazer, se ela deve agir ou esperar. Tudo isso vem da disposição de fazer o que é correto. E aceitar, se for o karma, uma pessoa que fez tudo o que estava ao seu alcance e não teve o seu melhor resultado, saberá que no dia seguinte, nem que seja na próxima vida, ela colherá um destino melhor. Mas ela vai dormir com serenidade porque ela fez tudo o que estava ao seu alcance. Mas ela não transgrediu seus princípios, porque é isso que tira o homem da estrada para o nirvana. E isso sim é que é impagável. É o homem poder manter a dignidade da sua vida em qualquer circunstância. É isso que nos ensina o capítulo 14 do Dr. Time. Está certo? É o que eu depreendo das considerações que foram aqui postas. Tuas palavras foram um bálsamo para acalmar a mente e o espírito nesses dias tão turbulentos. A turbulência externa. Posso eu encontrar serenidade interna? Essa é a grande pergunta da vida espiritual. Fiz tudo o que estava ao meu alcance? Ou eu sou parte do problema, ou eu sou parte da solução. Certo? Meus irmãos, com a devida fé na lei do karma, todas as coisas se resolvem. Mas se eu puder ajudar outras pessoas a seguir o caminho da retidão, é dito pelo grande inspirador dos mestres que fundaram a sociedade, na Carta Única do Mahachohan, que é isso que caracteriza o verdadeiro teósofo. Não buscar o nirvana para si, mas auxiliar todos os que ele puder a encontrar o caminho da retidão que liberta do sofrimento e leva para o nirvana. É o parágrafo 2º da carta. Recomendo a todos. Muito agradecido. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Como você sabe, eu guardo na agenda, não é? Então, diz que domingo agora a gente teria 11 horas sobre... Sim, é o estudo da gnose cristã, Isso. Mas é no domingo, exatamente. Então, no domingo. Estou perguntando, Claro. estou querendo confirmação se vai haver ou não. Sim, se a minha Covid não piorar, eu lá estarei. Certo? Tá bem. Ficam todos convidados para o domingo às 11 horas. Estamos estudando a gnose cristã de Lipid. Parabéns pelo seu dia.
Parabéns, Obrigada. Ricardo. Obrigado, Rô. Ah, Relita, graças por oh. tua atenção. Obrigada. Very good. Molto bene. Boa noite. Thank you. Muito obrigada, Ricardo. Durma com Obrigada. os anjinhos. Obrigada, boa noite. Esqueci dos anjinhos. Você também durma com eles. Até mais. Até. Tchau. Tchau. Boa noite, melhoras. Boa noite. Feliz ano para todos vocês. Muito obrigado para a senhora também. Para começar, a pergunta é direta. Como a senhora avalia esse cenário de falta de doses, especialmente para esse grupo de 0 a 11 anos de idade, do ponto de vista do... Foi bom, né? Você percebeu que essa palestra ela foi direcionada? Bom, boa noite, pessoal. Todo mundo deu uma boa noite aí pro Ricardo. Para reforçar aqueles que já sabiam, mas para alertar que intelectual. E acabamos perdendo aqui a conexão, mas eu vou fazer um fechamento aqui em agradecimento, tá bom? Quem quiser sair pode ficar à vontade. Então, só finalizar agradecendo pela oportunidade dessa palestra, agradecendo pela oportunidade de todas as palavras que o Ricardo leu, que ele nos instruiu, que ele foi inspirado. Ó luz oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso um com todos. Vamos irradiar luz, paz, saúde e amor em todas as direções. Ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul, ao zenite e ao latino. Que todos os seres sejam felizes e dispostos. Paz a todos os seres. Namastê. Boa noite a todos.